e agradecer a Deus por esse dia tão maravilhoso lá fora, né? Tão bonito, um dia. A gente sabe que verão aqui é escasso, embora não estamos no verão ainda, mas é só um prelúdio. É só um prelúdio do que há de vir. Esperamos que seja um verão bom ou não. Aqui tudo pode acontecer, né? De manhã sol, à tarde chuva e assim por diante. Mas, enfim, eu gostaria de pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16, e nós vamos ler a partir do verso de número 14. Vamos fazer uma leitura não tão extensa, mas uma leitura que servirá de base para o nosso desenvolvimento da mensagem nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, verso de número 14 a seguir, diz assim: Finalmente apareceu Jesus aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós glorificamos o Teu nome, nós exaltamos o Teu nome acima de tudo e de todos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de nos reunirmos como igreja, como Teu corpo, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua instrução, para que possamos entender com a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a entender, ajuda-nos a ficar com os nossos olhos fitos na Tua palavra, com a nossa mente cativa à Tua palavra e com o nosso coração cativo à Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender a Tua palavra nesta noite, e não somente compreendê-la, mas aplicá-la às nossas vidas, para que possamos glorificar o Teu nome em todo o tempo. Porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Ajuda-nos, ó Pai, na compreensão da sua palavra, é o que eu peço em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. Bom, meus irmãos, nesta noite nós vamos falar um pouquinho acerca desse texto que acabamos de ler, que o evangelista Marcos registra, e é um texto que tem muito a nos ensinar, é um texto que tem muito a ajudar as nossas vidas a caminhar de maneira que o próprio Deus seja glorificado em nós e através de nós. Bom, basicamente, o que eu vou falar é sobre proclamem as boas novas. O Diego falou há pouco aqui que nós fomos chamados a ir e pregar o Evangelho. E por coincidência, ou jesuscidência, como alguns dizem, foi exatamente o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar convosco nesta noite. Mas antes de nós analisarmos a mensagem, analisarmos o texto proposto, nós precisamos então retroceder um pouquinho para que possamos nos situar no tempo e no espaço desses acontecimentos. Haja vista que semana passada nós fomos ensinados e lembrados que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou através da vida do Trevor quando nós tivemos o culto de Páscoa. E hoje então nós vamos um pouquinho avante daquilo que ele disse, mas é preciso que nós, como eu disse, retrocedemos para compreendermos. João então relata no seu evangelho que após a crucificação de Jesus Cristo, que é relatada por Marcos, no decorrer do capítulo 15, no capítulo 15, ele relata o ato e o fato da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vemos o relato da sua morte, sepultamento e a ressurreição, que encerra o capítulo de número 15 do Evangelho de Marcos. Marcos, então, vai nos relatar os acontecimentos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo e o aparecimento do Senhor Jesus Cristo a Maria Madalena. Ali no sepulcro, quando ela vai visitar o sepulcro, Jesus não está mais
morto, mas ele é ressuscitado. Então ele aparece a Maria Madalena e Marcos registra esse acontecimento. E não só isso, mas Marcos também registra o aparecimento de Jesus a 2 discípulos no caminho de Emaús, como vemos no relato decorrer do capítulo 15. O relato diz o seguinte: que 2 discípulos caminhavam para a aldeia de Emaús, discutindo os recentes acontecimentos da morte de Jesus, quando o próprio Jesus se juntou a eles, mas eles não o reconheceram. Jesus perguntou sobre o que eles estavam conversando, e eles contaram sobre a sua esperança de que ele fosse o Redentor de Israel. Mencionaram o relato das mulheres sobre o túmulo vazio. Jesus então explicou-lhes, usando as Escrituras, que o Cristo deveria sofrer para entrar na sua glória. E ao chegarem a Emaús, convidaram Jesus, o Senhor, para ficar junto com eles. Durante a refeição e durante o partir do pão, então, os seus olhos foram abertos, e eles reconheceram que Jesus, o Messias, e logo após eles reconhecer, Jesus simplesmente desapareceu. Logo após eles terem os seus olhos abertos, e eles verem que Jesus tinha de fato ressuscitado, Jesus simplesmente desaparece. Imagine como esses irmãos ficaram neste momento. Há poucos segundos nós estávamos com ele, mas ele desapareceu. Então, cheios de alegria, eles voltaram para Jerusalém e relataram aos discípulos como havia acontecido e como haviam reconhecido Jesus no partir do pão. E aqui, isso é muito importante para nós entendermos o texto que eu vou compartilhar conosco nesta noite. Porque Marcos, ele diz, e ele nos informa algo de suma importância, que aqueles não deram crédito no testemunho de Maria Madalena e não deram crédito no testemunho dos 2 discípulos do caminho de Emaús. Quem são aqueles? O texto fala que aqueles não deram crédito. Quem são esses que não deram crédito? Os que estavam próximos de Jesus. Os apóstolos não deram crédito que Jesus tinha ressuscitado no testemunho nem de Maria Madalena, porque por ser uma mulher dando testemunho no primeiro século, e muito menos daqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús. O texto diz que eles não deram crédito no testemunho destes irmãos. E então Jesus aparece a eles quando eles estavam à mesa e automaticamente Jesus os censura-lhes por causa da incredulidade que eles tinham tido de não crer que o Senhor tinha ressuscitado. Jesus os adverte de imediato, a primeira advertência de Jesus após a ressurreição. Jesus simplesmente, vocês são incrédulos. Vocês não creram no testemunho nem de Maria Madalena e nem dos 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús. Então Jesus censura aqueles que estavam próximo deles. Por que isso serve de alerta para nós? Porque na maioria das vezes, ou se não muitas das vezes, nós deixamos de crer naquilo que o Senhor fez, faz e continua fazendo. Nós somos tão incrédulos quanto aqueles que estavam próximos de Jesus que não creram no testemunho. Por isso serve de alerta para nós. E aí nós entramos no texto que nós lemos de Marcos, que fala que finalmente, após Jesus aparecer aos 11, ele vai dar algumas instruções para estes irmãos acerca do Evangelho, acerca da sua palavra. Deixa eu só mudar aqui o meu, porque ele está fechando toda hora a minha configuração, que senão eu vou ficar toda hora abrindo aqui. Pronto. Então Jesus, após ele aparecer aos 11, ele dá algumas instruções para esses 11, de como eles deveriam proceder acerca do Evangelho, de como eles deveriam, a partir daquele momento, serem portadores da palavra de Deus, portadores do Evangelho e compartilhadores daquilo que Deus tinha feito na vida deles. Então, Jesus vai ensinar algumas coisas para eles e, consequentemente, também para nós. E o primeiro aspecto que vemos neste texto, que é
ali existe um chamado imperativo para proclamar o Evangelho. Não é uma opção. Nós não temos uma opção, eu vou ou eu não vou, eu aceito ou não aceito. O chamado é imperativo, vão e preguem o Evangelho. É uma ordenança. Vão e proclamem o Evangelho. Talvez você não vai estar atrás de um púlpito, em cima de uma tribuna, pregando ou louvando. Talvez você não vai estar na esquina, no coffee morno, compartilhando. Mas talvez Deus vai te usar em algum lugar que você sequer pensa que Deus vai te usar. Mas você tem que estar disponível. Você tem que estar pronto para Deus te usar. Preparado para Deus te usar. E como eu posso estar pronto? Como eu posso estar preparado? Alimente-se da palavra de Deus. Deixe sua vida ser moldada pela palavra de Deus. Deixe o seu ser conduzido pela palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. E no momento oportuno, Deus vai usar a sua vida de maneira que nem você espera. Mas para isso nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Nós precisamos estar transbordando da palavra de Deus, para termos o que compartilhar, para termos o que anunciar. Então, o primeiro chamado é um chamado imperativo para proclamar o Evangelho. Devemos olhar para o texto em apreço com amor e também com temor. Amor porque um texto é uma ordenança para pregar o Evangelho a todos os povos, mas devemos ter um temor porque é uma comissão que o próprio Deus nos fez. Devemos temer com paixão, devemos temer, mas também com gratidão, que aquilo que Deus confiou a nós é o que há de mais importante. Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar o Evangelho. Veja bem, porque é uma ordenança que o Senhor deixou aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a quem? A toda criatura. Deus não especifica a quem é para pregar, mas Ele ide e pregue. O trabalho de pregar é nosso, o trabalho de converter é de Deus. É isso que nós precisamos entender. E nesse pregar, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós compartilhamos a palavra de Deus, o próprio Deus vai lançar a flecha no coração daqueles que são seus, e esses vão ser atraídos para a glória do louvor dele. Ele vai atrair, como ele atraiu a minha vida, como ele atraiu as vossas vidas outrora, porque não são as pessoas que nos convertem, é Deus quem nos atrai irresistivelmente, pelo poder da sua palavra, pelo poder da sua graça. Essa era a tarefa de Jesus para os discípulos da primeira geração, mas também a ordem para todos nós que somos os seus discípulos. Não é uma tarefa que ficou lá num passado distante. É uma tarefa que percorreu todo o decorrer da história e chegou até nós. Chegou até a sua vida. Alguém pregou para você. Alguém anunciou o Evangelho para você. E por isso você hoje faz parte do povo de Deus. Porque você ouviu o Evangelho através de alguém. É claro que pode ter pessoas que, ao ler a Bíblia, Deus o impactou de tal forma que as pessoas se converteram apenas pela leitura da palavra de Deus. E há relatos disso no mundo, de pessoas, quando eles estão em determinada situação, pegaram a Bíblia para ler, porque estavam desesperados, e quando leram, foram impactados pelo poder da palavra de Deus e se converteram. Isso acontece também, mas é fato que Jesus deu uma ordenança: vão e preguem o Evangelho. Isso é fato. Isso é algo que nós devemos prestar bastante atenção quando nós nos debruçamos diante da palavra de Deus. Como eu disse, não é uma ordem apenas para os discípulos da primeira geração, mas é também uma ordem imperativa para todos nós que somos os seus discípulos. Meus irmãos, o Evangelho, ele é a comunicação da graça salvadora de Deus. Isso é o Evangelho. A comunicação da graça salvadora de Deus. Assim como os irmãos do passado, é também nossa tarefa anunciar essa tão grande salvação. Nós recebemos esse dom da salvação, essa graça de Jesus Cristo, nós recebemos, e nós somos incumbidos de compartilhar essa tão grande salvação que recebemos através de Cristo Jesus. No que diz respeito ao anúncio do Evangelho, devemos tecer algumas considerações a respeito do que de fato é, então, o anúncio do Evangelho. E, em primeiro lugar, o Evangelho é a boa nova, que é o próprio Jesus. Quando um anúncio que se diz ser do Evangelho anunciar e não aparecer Jesus, isso não é o Evangelho.
Quando o anúncio for egocêntrico e não cristocêntrico e não teocêntrico, não é o evangelho. O que eu quero dizer com teocêntrico? Deus no centro. Teo é a palavra Deus em grego. Teocêntrico, Deus no centro. Cristocêntrico é a mesma coisa. Cristo no centro. Quando a mensagem do evangelho não tiver essa base de que Cristo é o centro, tome cuidado. Tome bastante cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo tecnológico de hoje, nas mídias sociais de hoje, nós ouvimos de tudo, menos o evangelho. Até tem o evangelho, mas devemos tomar bastante cuidado com o tipo de evangelho que é pregado nas mídias sociais. Como eu disse, Jesus Cristo, ele é o próprio evangelho. E Marcos diz isso enfaticamente no decorrer do seu evangelho, pois as boas novas, para Marcos, é uma das suas palavras prediletas no evangelho. Ele usa essa palavra pelo menos 7 vezes em consequências, a respeito das boas novas, ou seja, evangelium, para eles é as boas novas, o compartilhar de Cristo, o manifestar da glória de Cristo através do evangelho. Para Marcos, a história de Jesus é a mensagem das boas novas a ser proclamada para a libertação e restauração de cativos e oprimidos. De cativos e oprimidos. O evangelho é a mensagem de que Deus está agindo por meio de Jesus, o seu Filho, trazendo libertação ao cativo, quebrando o poder do diabo, do pecado e da morte. Somente Jesus Cristo tem este poder. Libertar o cativo, veja bem, eu quero repetir, libertar o cativo, quebrar o poder do diabo, do pecado e da morte. Só Jesus faz isso. Só o verdadeiro evangelho tem poder para fazer isso. Através do evangelho, o curso da história tem sido virado de ponta cabeça, meus irmãos. Desde o acontecimento da morte, do sepultamento e da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho, o anúncio, o mundo tem virado de perna para o ar. Desde este acontecimento que aconteceu há pelo menos 2000 anos atrás ou mais. O mundo tem virado de ponta cabeça, o mundo tem sido mudado, o mundo tem sido transformado. Jesus, pela sua morte e ressurreição, estabeleceu o seu reino, um reino de glória, um reino de paz, um reino de restauração, um reino de perdão ao pecador, um reino de atração ao pecador para si, por causa do poder da sua graça derramado na cruz do Calvário, através do seu sangue lavador. O mundo tem sido transformado por causa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus irmãos, isso é a grande boa nova do evangelho. Ele veio para libertar pecadores. Ele veio para salvar perdidos. Ele veio para restaurar aquilo que precisava ser restaurado. Ele não veio para sãos, os evangelhos dizem. Ele não veio para aquele que diz estar tudo bem com ele. Ele veio para quem é perdido. Ou seja, ele veio para mim. Ele veio para nós. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em outras palavras, todos nós somos pessoas merecedores da ira de Deus. Mas por causa da graça, por causa do amor e da misericórdia de Cristo, nós somos então atraídos e restaurados. E por isso, por causa da justiça de Cristo, nós então somos aceitos diante do Pai. Por causa da justiça de Cristo em nós. Não é por causa daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas é por causa da justiça de Cristo que nos reveste da sua glória, então nós somos aceitos diante do Pai. Nós podemos então adorá-lo, nós podemos então glorificá-lo, nós podemos então viver para o louvor da sua glória. Como eu disse, o evangelho é a mensagem de que Deus está agindo por meio de Jesus Cristo, seu Filho, trazendo libertação ao cativo. Através do evangelho, vemos transformação no mundo. Através do evangelho, vemos o mundo ser transformado diariamente. Diariamente o mundo tem sido transformado. Um outro aspecto que está demonstrado claramente em nosso texto, especialmente no verso 15, é que a mensagem das boas novas precisa ser pregada. Ela precisa ser compartilhada. Embora o Senhor tenha se preocupado em atender às necessidades físicas daquele povo, as necessidades físicas daquele povo que
rodeavam, daquele povo que estavam junto deles, a sua mensagem primordial foi para a necessidade espiritual de que eles tinham de conhecer a Deus. A necessidade espiritual. Ele se importou em curar as pessoas? Sim, ele se importou. Mas o seu ponto fundamental e primordial era a necessidade espiritual. Transformá-los de homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, pecadores, em pessoas lavadas e remidas no seu sangue. Assim ele fez, chamou seus discípulos para fazer o quê? Para pregar. Conforme Marcos 3, verso 14. Ele enviou esses discípulos para pregar, conforme Marcos 6, verso 12. Ele chama eles para pregar, ele os envia para pregar, e agora Jesus ordena aos discípulos para pregar. Ordena aos discípulos que eles vão aonde? A todo mundo e preguem o Evangelho. Eles vão a todo mundo e anunciam o Evangelho. E aqui nós devemos ter bastante atenção, porque quando ele usa a expressão vão para todo mundo, ele está simplesmente expandindo o Evangelho dos portões de Jerusalém para Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aparece em Atos capítulo 2. Quando ele fala por todo mundo, era para os gentios também conhecerem o Evangelho. É por isso que ele está falando, vão e preguem para todo mundo. Ou seja, não era só para judeus, não era só para aqueles que estavam em Jerusalém, mas era para os samaritanos, que eram excluídos, e era para os gentios, que não eram aceitos pelos judeus. Nós fazemos parte dos gentios. Nós fomos alcançados, porque o Evangelho chegou aos gentios. A primeira igreja na Europa, fundada por Paulo, na casa de uma mulher de Tiatira, Lídia, uma gentia que abriu as portas para o Evangelho, e dali então o Evangelho se espalhou por toda a Europa, indo para a América, chegando ao Brasil e aos confins da terra. Mas aconteceu em primeiro lugar em Antioquia. Veja bem, meus irmãos, não está mais só em Jerusalém, mas agora ele é pregado também para todo mundo, ou seja, para a Galileia. Isso vemos claramente quando olhamos para o texto paralelo de Mateus capítulo 28, verso 19, que é o texto conhecido, o texto da grande comissão. Olha o que diz o texto de Mateus capítulo 28, verso 19. O texto diz, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ordenança do Senhor Jesus, a comissão do Senhor Jesus chegou até nós, até os confins da terra. Até a consumação do século, vai continuar chegando em muitos lugares, porque Ele prometeu. Não sou eu quem prometeu, não são outros pastores quem prometeu, quem prometeu foi o Senhor Jesus. Ele fala, ide, façam discípulos de todas as nações, como? Ensinando, pregando, ensinando eles a guardarem os mandamentos da palavra de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, tendo entendimento pelo Espírito Santo, até que eu volte, até a consumação dos séculos. Ele está sempre conosco. Nós precisamos entender isso. E aí, então, nós vemos o segundo aspecto do nosso texto, que o mundo precisa ouvir o Evangelho. O mundo precisa do Evangelho. Devemos ter isso em mente. Conforme vemos na passagem, a evangelização ela é uma tarefa imperativa, não tem opção de escolha. Ela é uma tarefa intransferível. Quando ele ordena, quando ele te convoca para algo, não é transferível. Ele chamou você, vai e faça. É intransferível e é uma tarefa inadiável. Meus irmãos, já foi falado aqui nesse púlpito várias vezes. Nós precisamos de Deus, mas Deus não precisa da gente. Se nós não estivermos dispostos, Ele vai levantar outro e a sua obra vai continuar sendo feita. Você pode ter certeza. Se nós esmorecermos, nós podemos ser fortalecidos
por Deus, revigorados e continuar a obra. Mas se nós não quisermos, se nós nos tornarmos apóstatas, ele vai levantar outra e sua obra vai continuar sendo feita. Não depende de mim, não depende de você. A obra dele vai ser feita. Mas se nós entendermos os chamados e aplicarmos o chamado em nossa vida, seja para pregar atrás de um púlpito, seja para ministrar um louvor, seja para assistir as crianças na salinha, seja para servir na mesa, seja para servir como irmãos em adoração, faça para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Porque é um privilégio, meus irmãos, quando nós somos chamados por Deus para fazer a sua obra, seja em qualquer área que Ele nos colocar. É um privilégio. Meus irmãos, nós estamos sendo chamados pelos Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores, por aquele que deu a vida para que você e eu tivesse vida. Nós precisamos parar, entender aquilo que ouvimos acerca da palavra de Deus e começar a fazer como aquele Senhor, aumenta a minha fé. Porque às vezes a tua palavra é tão profunda que eu não sei se eu dou conta de fazer. Mas nós devemos orar como aquele Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha capacidade de entender a tua palavra para aplicar a tua palavra em minha vida. Aumenta-nos a fé. Capacita-nos a entender o Evangelho. Porque quando nós somos capacitados pelo Espírito Santo, nós vivemos de maneira diferente. Nós vivemos de maneira que o seu nome é glorificado. Meus irmãos, o mundo precisa do Evangelho e a salvação do Evangelho precisa ser oferecida livremente a toda criatura e a toda a humanidade. Devemos notar no verso 16 as palavras que abrem o verso, que diz assim, olha o que diz o verso 16, quem crer e for batizado. Mas eu quero só me ater apenas às duas palavras, quem crer. Veja bem, aqui está implícito em quem os ouvintes devem crer. Basta olharmos para o verso anterior. Olha no verso 15 o que está dizendo. O verso 15 diz o seguinte, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele fala, quem crer, crer no quê? Na pregação do evangelho. Quem crer, ele vai ser batizado, mas crer no quê? Na pregação do evangelho. Ele já nos deu um esquete do que devemos crer. Como devemos crer? Ele fala assim, ó, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aí ele fala, quem crer e for batizado, então, será salvo. Quem crer no quê? No batismo? Não. Quem crer no evangelho. Na pregação do evangelho. Em outras palavras, quem crer em Jesus Cristo será salvo. O texto é enfático em dizer, quem crer em Jesus Cristo. É só olharmos para esse texto. Os ouvintes devem crer no evangelho que é pregado. E como vimos acima, o evangelho é o próprio Senhor Jesus Cristo. A mensagem das boas novas é Ele, o próprio Cristo. O próprio Filho de Deus. Ele é a mensagem das boas novas. Um outro fato importante que o texto nos mostra é a ênfase do verso 16, que ela não está no batismo. A ênfase não está no batismo como muitos pensam. Porque as pessoas leem o texto, veja bem, quem crer e for batizado será o salvo. Linkam uma coisa com a outra, achando que o batismo salva. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto não está falando que o batismo salva. O texto está falando que quem crer em Jesus Cristo vai fazer a sua profissão de fé, aí ele vai, como ordenança, fazer o batismo, mas ele vai ser salvo porque ele creu em Jesus Cristo, não porque ele foi batizado. Porque é um grande erro muito comum as pessoas dizerem que o batismo salva por causa desse texto. Quem crer e for batizado será salvo. É uma questão lógica. Uma sequência da outra. Eu creio no quê? Eu creio no que eu disse antes, no batismo. Então eu vou ser salvo. Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quem crer na proclamação do evangelho, ou seja, em Jesus Cristo, esse vai ser salvo. Não o que for batizado. Como eu disse, o verso 16, a ênfase não é no batismo como muitos pensam. Segundo os melhores comentários, a ênfase é no exercício da fé. O exercício da fé é o ato de crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele está vivo e Ele que vai voltar para buscar a sua igreja. Esse é o exercício da fé. Crer na obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele veio em carne, Ele morreu
pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, como vimos domingo passado. Ele ressuscitou e vive está. Esse é o exercício da fé. É isso que devemos proclamar. Ele está vivo. Então, é exatamente conforme vemos no texto de Mateus e conforme vemos no texto de João, falando acerca do exercício da fé. Devemos notar que o evangelho só é experimentado como boas novas quando ele é recebido e crido como boas novas. Nós só experimentamos o evangelho como boas novas quando cremos que ele é as boas novas. Se nós não crermos, nós não vamos experimentar de maneira alguma. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, meus irmãos. Veja bem, ao mesmo tempo que ela traz vida, também sentencia com a morte. Isso é muito sério. Ao mesmo tempo que ela traz vida, ela sentencia com a morte. Conforme os relatos dos evangelhos, ninguém, veja bem, ninguém pode ficar neutro diante da mensagem do evangelho. Ela é cheia de vida para a vida, porém, aqueles que rejeitam a mensagem do evangelho, a mensagem das boas novas, ela é cheia de morte para a morte. Ela é uma espada, o evangelho é uma espada de dois gumes. Ele traz vida, mas ele também traz morte. Mas o texto, ele continua dizendo que aquele que crê deve ser batizado e introduzido na comunhão da igreja. Por que ele menciona isso, aquele que crê deve ser batizado? Porque o batismo ele era uma profissão de fé. O batismo ele foi trazido do judaísmo. Quando as pessoas se convertiam ao judaísmo, eles passavam por um processo que chamava processo de lavatório, processo de uma bacia lavatória. Eles, literalmente, era uma bacia onde eles se banhavam, dizendo que eles tinham deixado a sua vida para trás para viver o judaísmo. E aí é daí que o cristianismo traz a ideia do batismo, da pessoa ser batizada como profissão de fé. Você faz a profissão de fé, e aí você é batizado. Ou seja, você confessa Jesus como Senhor e Salvador, e aí então você é batizado para demonstrar publicamente que você faz parte desse povo que louva ao Senhor. Então o batismo nada mais é do que um ato público da sua profissão de fé. Um ato público de que você é servo de Jesus Cristo. Que você vai viver como a palavra de Deus diz que você tem que viver. É uma profissão de fé. Não salva, mas demonstra quem você é. É isso que nós devemos ter em mente. Neste ponto, nós devemos entender que, pela graça soberana de Deus, aqueles que se entregam a Cristo também devem aceitar agradavelmente o sacramento do batismo como um selo da salvação. Não é o que gera salvação, mas é um selo de que você está salvo em Cristo Jesus. É simplesmente um selo. Cristo, a fé em Cristo é que salva. Mas você demonstra publicamente que você serve a Cristo, que você foi lavado e remido por Ele, com o selo do batismo. Você demonstra publicamente que você agora é, então, um cristão. É um selo que Deus nos dá. Isso é claro, pois a fé naquilo que se crê, porém, precede o batismo, a sua profissão de fé pública. Veja bem o que o pastor Hernandes diz a respeito. Ele diz que o batismo não faz os cristãos, mas demonstra o cristão. Ou seja, publicamente. Não faz o cristão. Mas quando você entende aquilo que Cristo fez, quando você entende que Ele salvou você por sua graça e misericórdia, então o próximo passo não é? Seja batizado. É por isso que o texto que nós lemos diz, vão por todo mundo, pregam o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem não crer, no batismo não, quem não crer, em Jesus será condenado. É isso que nós precisamos, às vezes, ter bastante atenção quando nós lemos o texto, porque senão é muito fácil nós interpretarmos o texto de maneira errada, de maneira errônea. Então nós precisamos tomar bastante cuidado com isso. Veja bem, então o batismo ele não faz o cristão, mas ele demonstra o cristão.
Uma pessoa pode ser salva sem o batismo, como aconteceu com o ladrão na cruz. Se arrependeu, confessou Jesus e foi salvo. Mas, veja bem, ninguém jamais será salvo sem crer em Jesus Cristo. Ninguém vai ser salvo sem crer em Jesus Cristo. Devemos notar o que Marcos está relatando com muito cuidado, pois é a descrença e não a ausência do batismo que traz a condenação. É o ato de não crer que traz a condenação, não o ato de não ser batizado. Eu não estou dizendo que você tem que deixar de se batizar, me entendam, meus irmãos. Eu estou explicando para vocês o texto que o batismo não salva, mas é uma ordenança, é uma profissão de fé que devemos fazer. É uma profissão de fé. Porque quando acontece o batismo, os candidatos vêm, dão seus testemunhos, fazem a sua profissão de fé, e o próximo passo, o que eles fazem? Eles são batizados. Porque eles fizeram a profissão de fé, já declarando crer em Jesus Cristo, já entenderam aquilo que Jesus Cristo fez. E aí, então, o próximo passo é o batismo. É o selo da salvação. Não é a salvação, mas sela aquilo que Deus fez em Cristo por nós. Certo? Veja bem, meus irmãos. As palavras de Jesus, elas são claras. João 3,36 diz o seguinte: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Jesus é enfático quando ele diz: quem crer no Filho, este tem a vida eterna. Mas quem não crer, estes têm sobre si a ira de Deus. E o que é a ira de Deus? É a ausência de Deus por toda a eternidade. Eu já falei aqui várias vezes, todos vão para a eternidade. Todos passarão dessa vida para a eternidade. A questão é como nós vamos adentrar essa eternidade. Com Deus ou sem Deus? Passaremos a eternidade ao lado de Deus, o adorando, glorificando para sempre, para a eternidade, ou passaremos a eternidade fora da presença de Deus, com a ausência de Deus, e para a eternidade. Isso é muito sério para nós cristãos. E por fim, nós vamos para o nosso terceiro ensinamento que esse texto de Marcos nos diz. Veja bem que isso tudo está acontecendo logo após a ressurreição do nosso Senhor. Ele ressuscita e ele já começa a dar instrução para os seus discípulos. Veja bem que é algo que eles já deveriam saber, porque eles caminharam com Jesus, eles andaram com Jesus, Jesus os ensinou por 3 anos, não foi pouco tempo. Eles viram maravilhas, eles viram milagres, eles viram coisas extraordinárias que sequer alguém de nós viu, meus irmãos. No entanto, muitos deles não creram. A própria família de Jesus só acreditou que ele era o Messias quando, após a sua ressurreição. Os seus irmãos não acreditaram que ele era o Messias. Os seus irmãos não acreditaram. Estou falando dos seus irmãos de carne mesmo, de sangue. Não acreditaram que ele era o Messias. Eles só foram acreditar após a ressurreição. Eles tentaram impedir Jesus, dizendo que ele estava como um lunático, que ele era louco. E é o texto que ele fala assim: quem são a minha família? Quem são os meus irmãos? Quem são a minha mãe? Quem são o meu pai? Falando para aqueles que estavam ouvindo: vocês são minha mãe, meus irmãos e minha família. Porque eles estavam dizendo que ele estava louco. E eles andaram junto com ele. Eles viram o que ele fez. Às vezes isso me choca. Gente, nós não andamos, nós não vimos, nós simplesmente conhecemos porque lemos o relato bíblico dos homens de Deus que deixaram para nós conhecer. Mas imagine se nós tivéssemos tido o privilégio de andar junto com Jesus, de ver ele e falar: será que nós teríamos a mesma atitude que eles? Não tem como responder. Nós não sabemos. A época em que eles estavam vivendo era uma época conturbada. Era uma época de praticamente de guerra civil entre judeus e romanos. Quem governa, quem não governa. Os judeus esperavam um rei libertador que libertaria do poder de Roma. Essa era a intenção de Judas trair Jesus.
quando ele entrega Jesus, ele tinha na sua mão, porque Judas era sicários, ele era homens de guerra, o povo dos sicários. Então a intenção dele era entregar Jesus, ele viu que tinha uma multidão com Jesus, ele se rebelaria, e aquela multidão seria o exército do Senhor e libertaria de Roma. Esse era o aspecto que Judas tinha em sua mente. Mas não era esse o aspecto que Jesus tinha em sua mente. Jesus veio para doar-se, para morrer, para que pudéssemos ter vida. E eles não entenderam isso. Eles não entenderam isso. E aí o texto nos diz sobre o impacto das boas novas. Os versos finais de nossa passagem dizem respeito ao poder do Evangelho. Esse comentarista aqui, Adolf Paul, diz corretamente que esses sinais não estão vinculados a cargos, a posição de estar próximo, de estar distante, de ser o mais chegado, de ter um cargo na igreja. Os sinais não estão, o poder do Evangelho não está vinculado a isso. Mas, em primeiro lugar, a fé que deixa Deus ser Deus. Deus ser Deus. Também devemos notar que eles fazem parte de um contexto missionário, pois o fato de eles acompanharem a Jesus, acompanharem a trajetória de Jesus, pressupõe que os discípulos estão a caminho para difundir e proclamar o Evangelho, para espalhar o Evangelho. Então, os sinais eram uma credencial para o avanço do Evangelho, naquele tempo, naquela época e naquele espaço. Deus usou os sinais para que o Evangelho fosse expansivo, para que o Evangelho crescesse. Então, os sinais eram credenciais que estes apóstolos tinham. Eram credenciais para o avanço do Evangelho. O que o comentarista Paul Beasley Murray diz é pertinente, pois para ele o que temos aqui é descritivo e não prescritivo. Tem uma grande diferença entre algo que é descritivo e algo que é prescritivo. Quando você vai ao médico, o médico te dá uma receita, ele te prescreve uma receita e você faz de acordo com o que ele prescreveu. Isso é prescrição. Quando é descritivo, ele simplesmente relata o fato. Ele está descrevendo algo que está acontecendo. Esse é o fato aqui, é descritivo e não prescritivo. O ato dos sinais do poder de algumas maravilhas que é relatado no texto. Aqui nesta porção do texto, meus irmãos, vemos um sumário da vida da igreja primitiva. É algo que estava acontecendo na igreja primitiva. Os cristãos primitivos, eles faziam o quê? Eles expulsavam demônios em nome de Jesus, eles falavam em línguas, e línguas aqui não é glossolalia. Línguas aqui, lembra quando Pedro está pregando o primeiro sermão e tinha medos, partos, elamitas? Eles entenderam no seu próprio idioma. Não é glossolalia. Glossolalia é o ato de falar línguas estranhas, como o povo diz. Isso é glossolalia. O ato aqui é glossa, mas não glossolalia. O ato aqui é línguas no aspecto que o povo entende o que se está. É como se eu estivesse pregando em português e não houvesse nenhum tradutor de manhã e todos os ingleses estivessem entendendo a língua deles. É isso que estava acontecendo quando Pedro pregou. Ou se alguém pregasse aqui à noite em inglês, sem nenhum tradutor, vocês compreendessem plenamente o texto na sua língua materna. É o que aconteceu no sermão de Pedro. Medos, partos, elamitas, eles entenderam no seu próprio idioma. Pedro provavelmente pregou em hebraico, e eles entenderam no seu próprio idioma materno, sem tradutor. Isso é o ato de línguas que menciona aqui. Falavam em línguas. Paulo foi picado por uma víbora sem sofrer o dano do seu veneno letal. Lembra na ilha de Malta que ele vai lá colocar a mão na fogueira, aquecer o povo e tem uma bendita de uma víbora lá e pica na mão dele, simplesmente balança, a cobra cai e todo mundo fica abismado. Não, vai morrer, vai cair. Não. Aí eles entendem, não é um Deus. Aí ali é a oportunidade para Paulo começar a pregar o evangelho em Malta. E Paulo apresenta o evangelho em Malta. Eles impuseram as mãos sobre os enfermos e eles eram curados, meus irmãos. Porém, veja bem isso, porém, não há nenhuma menção no Novo Testamento sobre a ingestão de veneno. Nenhuma menção no Novo Testamento sobre a ingestão de veneno. Mas por que aparece no texto?
Por que Marcos relata no texto que eles beberam veneno e não morreram? Mas não aparece nenhuma ingestão no texto do Novo Testamento, de que alguém foi, tomou veneno e permaneceu vivo. Não aparece no Novo Testamento. Porque provavelmente essa era uma cultura do primeiro século, uma cultura gnóstica, que estavam acontecendo esses acontecimentos na época. E é um texto apócrifo que eles tiram um pedaço do texto e colocam no texto. Mas o texto vai além, dizendo, veja bem, o único registro que temos na história é de Eusébio, um historiador da igreja do primeiro século. E o registro é este, o registro de Eusébio. Ele fala sobre de Justus Barsabás, um cristão temente a Deus que foi forçado a beber veneno porque era cristão. E pela graça de Deus, ele não morreu. O único que menciona, primeiro século, Eusébio. É o único que menciona. Ele era um historiador da igreja do primeiro século. É a única menção que aparece na história da igreja acerca de uma pessoa bebendo veneno e não morreu. Não está no relato bíblico. É um relato extra-bíblico. É de um historiador do primeiro século, Eusébio de Cesareia, e ele relata esse fato. É o único lugar que aparece esse ato de alguém, um cristão, beber um veneno e ele não morrer. É o único. Warren Wiersbe, comentarista do Novo Testamento, diz que alguns dos sinais descritos em Marcos 16, 17 e 18, que é o texto que lemos, ocorreram durante o período apostólico descrito no livro de Atos. Esses foram as credenciais dos apóstolos, conforme vimos há pouco. E nós podemos confirmá-los no texto de Hebreus capítulo 2, verso 1 a 4, em Romanos capítulo 15, versículo 19, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 2. Por isso, não devemos presumir que eles pertencem a todos os crentes de todas as épocas. Porque Deus usou alguns sinais para que a igreja expandisse como credenciais daqueles irmãos daquele período, certo? No que diz respeito aos dons autoritativos de Deus, na fundação da igreja, tais dons necessariamente desapareceram junto com os apóstolos. Era do seu período, para aquele tempo, para aquela época, e Deus tinha um propósito nisso. E foi um propósito eficaz que chegou até nós. Nós fomos salvos, o evangelho chegou até nós, mas muito sangue foi derramado para que o evangelho chegasse até nós. Muita cabeça foi cortada para que o evangelho chegasse até nós. Muitos cristãos perderam suas vidas contra gladiadores nas arenas, mas o evangelho chegou até nós. Quanto mais sangue era derramado de cristãos, maior a igreja crescia. Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja se expandia. E a igreja chegou aonde chegou até os dias de hoje. Os dons autoritativos foram para um período específico. Contudo, desde que o cânon das Escrituras se completou e a igreja foi plantada, fundada e estabelecida, esses dons extraordinários, que mencionam alguns textos do Novo Testamento, deixaram de existir conforme nos diz Crisóstomo, conforme nos diz Agostinho, conforme nos diz Jonathan Edwards, entre outros. No entanto, creio, veja bem, creio, por meio da palavra de Deus, que Ele tem dado o maior dom de todos, o dom da salvação. Nós não precisamos nos apegar a dons extraordinários, vendo um cego enxergar, um paralítico levantar, um morto ser ressuscitado, porque nós recebemos o maior de todos os dons, que é o dom da salvação. É a garantia de sermos salvos em Cristo Jesus. É o maior dom que nós recebemos, meus irmãos, o dom da salvação. Para encerrarmos, eu gostaria de mencionar o que o pastor Hernandes Dias Lopes diz, e eu acho pertinente, e por isso eu gostaria de compartilhar convosco, que o posicionamento deve ser considerado, que ele diz que Deus pode
e tem dado sinais onde e quando quer, a quem quer, livre e soberanamente, segundo o seu propósito, para o louvor da sua glória, para a salvação de todos os eleitos e a edificação dos santos. Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Ele continua trabalhando conforme lhe apraz. Não cabe a mim falar, Deus fez ou Deus não fez, cabe a mim crer. Cabe a você crer, não questionar. Crer que Deus pode fazer. Ele é Deus, meus irmãos. Como Ele usou aqueles irmãos no passado para uma época, Ele pode simplesmente levantar pessoas para essa época e usar conforme a sua vontade. Como Ele levantou Charles Haddon Spurgeon aqui, século 17 e 18. Como Ele levantou Jonathan Edwards. Como Ele levantou Charles Finney. Quando Ele levantou John Wesley. Para o seu tempo, para a sua época, e foram homens que impactaram a sua época. As pessoas andavam mais de 200 quilômetros para verem Spurgeon pregar. E não tinha trem igual nós temos hoje não, não era cavalo. Era cavalo. Quando não a pé. Porque cavalo não era todo mundo que tinha cavalo. Quando não, eles cruzavam 200 quilômetros a pé para ouvir a mensagem do Evangelho. E hoje nós temos tanta facilidade do Evangelho e nós negligenciamos. Negligenciamos o ouvir da palavra de Deus. No que diz respeito ao poder do Evangelho, Marcos ele dá ênfase de que quando a igreja proclama a mensagem de Deus, o próprio Deus confirma essa mensagem com a manifestação do seu poder, conforme 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Transformando vidas, atraindo as pessoas irresistivelmente pelo poder do Evangelho. Marcos então encerra o seu livro com duas gloriosas verdades para os destinatários da sua época e também para nós. Veja bem, a primeira verdade é que Cristo é coroado e Ele está à destra de Deus, Pai. A sua obra foi consumada, o seu sacrifício foi aceito, e Ele se humilhou, mas Ele foi exaltado sobremaneiramente à destra do Deus Pai. E agora, meus irmãos, Ele está entronizado à destra do Pai, fazendo o quê? Intercedendo pela igreja, de onde Ele governa todo o universo. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Jesus Cristo que você serve. Ele governa todo o universo. Pastor Hernandes Dias Lopes diz em uma de suas mensagens que ele chama todas as estrelas do céu, as estrelas do cosmos, por nome, sem que nenhuma venha faltar. E ele diz mais, que Deus que você serve é aquele que conta a areia de todo o mundo na concha das suas mãos. Dá para imaginar? Você já fez experiência? Não precisa nem ir na praia. Cata um balde de areia, enche sua mão e começa a contar quantos grãos tem. Vê se você consegue. Deus conta na concha das suas mãos toda a areia existente no mundo. Na concha das suas mãos. Esse é o Deus que você serve. Grande em poder, poderoso em misericórdia, pronto para salvar, pronto para restaurar. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que fez tudo por você. Um Deus que não poupou o seu filho para que você pudesse ter vida. Um Deus que não poupou o seu filho para que eu pudesse ter vida. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós somos chamados a anunciar. Somos chamados a proclamar. E eu encerro com algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação diz respeito ao primeiro ponto, um chamado imperativo para proclamar o Evangelho. A primeira aplicação é que nós recebemos uma ordem e não uma sugestão. Entenda isso. Se você não lembrar de mais nada que eu falei no primeiro ponto, lembra disso, você recebeu uma ordem, você não recebeu uma sugestão. Essa é a primeira aplicação. Ainda dentro deste ponto, nós devemos crer e entender que Jesus Cristo é o Evangelho e Ele é aquele que garante a nossa salvação através da redenção. É Ele quem garante. Ainda no ponto primeiro, a ênfase é a necessidade espiritual e não
as necessidades físicas. Vejam bem, não são as nossas necessidades físicas que devem ser enfatizadas, mas as nossas necessidades espirituais, ou seja, o seu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com Deus. É isso que deve ser enfatizado. A segunda aplicação, no ponto 2, que o mundo precisa do Evangelho, é que nós recebemos uma ordem imperativa, intransferível e inadiável. É essa a lição que nós devemos tomar dessa parte do texto. Fomos chamados de forma imperativa, de forma intransferível e de forma inadiável. Ainda nesse ponto, devemos entender que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Pela fé em Jesus Cristo e não por obras. Ainda nesse ponto, mais uma aplicação, que o Evangelho ele provoca em nós uma decisão. Ele provoca naquele que ouve o Evangelho uma decisão. Como eu vou proceder a partir de então? Veja bem, meus irmãos, nós ouvimos a mensagem, nós processamos a mensagem, e agora o que eu vou fazer com aquilo que eu processei? É isso que nós devemos entender. Não basta apenas vir à igreja, ouvir a mensagem. Você precisa vir a mensagem, ouvir a mensagem, processar a mensagem, e aí você tem que tomar uma decisão. O que você vai fazer com aquilo que você ouviu? Eu não posso tomar a decisão por você. Vocês não podem tomar a decisão por mim. Os pais não podem tomar a decisão pelos seus filhos. Nós podemos ensinar, nós podemos conduzir, mas a decisão é de cada um. O Evangelho sempre vai provocar uma decisão. E a última aplicação, que diz no ponto 3, que o impacto das boas novas. Vejam bem, sinais e milagres acompanharam a pregação apostólica, validando a mensagem deles para aquele período. Nós devemos entender isso. Foi uma credencial para que o Evangelho avançasse. A segunda aplicação é que os sinais eram especificamente a credencial dos apóstolos. E, por fim, a última das aplicações é que, hoje, Deus ainda manifesta seu poder soberanamente, como? Através da sua palavra. É a palavra que transforma, é a palavra que restaura, é a palavra que gera vida, é a palavra que nos confronta a mudar de vida. Não são sinais, é a palavra de Deus. E eu concluo dizendo que Cristo está glorificado à destra do Pai. E Ele voltará para tomar a sua igreja, para levar consigo santos, aqueles que são o seu povo. Ele voltará, Ele prometeu, e Ele vai cumprir. E a nossa tarefa é continuar a missão de pregar o Evangelho. Que Deus nos fortaleça a pregar o Evangelho, meus irmãos. Seja numa tribuna, seja atrás de um púlpito, seja no trabalho, seja na escola, seja onde quer que você estiver, pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Se não for por palavras, pregue por ações. Pregue por ações. Só Deus pode agir através dos seus filhos. Lembrem-se, Deus em nós e através de nós, para a glória sua, para a glória do seu Filho. E nisso o Espírito Santo é glorificado. Que possamos ter essa consciência de que pregar o Evangelho é uma tarefa primordial. Vamos ficar de pé? Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos agradecer a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor, ó Deus, por nos ensinar a respeito da sua palavra, como devemos proceder, como devemos viver a vida cristã, que ela seja vivida de forma superlativa, Senhor. Que o teu nome possa ser glorificado em nós e através de nós, e que possamos em todo o tempo render glórias ao teu nome, Senhor. O Senhor, por bondade e misericórdia, chamou o teu povo para te servir,
chamou o teu povo para proclamar o Evangelho, chamou o teu povo para compartilhar aquilo que o Senhor tem feito desde a fundação do mundo. Por isso, Senhor, eu te peço, ajuda-nos, capacita-nos. Somente o Seu Espírito Santo é quem pode nos capacitar a ter tal atitude, a entender a altura, a largura e a profundidade da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, sem o Senhor nada somos, mas com o Senhor tudo podemos fazer, ó Pai, para a glória do Teu nome. Tudo que esteja de acordo com a Sua palavra, nós podemos realizar para o louvor da Sua glória, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Sua glória. Amém, Senhor. Deus abençoe, irmãos.